Muito bom dia. Hoje vou falar na aula 5. A aula 5 basicamente é falar sobre as aplicações dos determinantes. Existem três aplicações, nesta aula vou falar apenas em duas, que é como calcular a inversa de uma matriz usando a teoria dos determinantes e também como resolver um sistema de equações lineares usando a teoria dos determinantes. Portanto, basicamente o que nós temos que saber para calcular a inversa de uma matriz é um algoritmo com 3 passos. Temos que calcular o determinante da matriz, porque este algoritmo só é válido se a matriz for invertível, portanto, se a matriz for invertível, isto é, se o seu determinante for diferente de zero, o que nós vamos fazer, vamos calcular a matriz dos cofatores. O que é a matriz dos cofatores? A matriz dos cofatores é a matriz em que cada uma das entradas vai ser substituída pelo respectivo cofator. Lembrem-se que a definição de cofator é dada por esta expressão aqui, portanto, para uma dada entrada vai ser menos 1 elevado à posição dessa entrada, à linha dessa entrada e à coluna dessa entrada, a multiplicar pelo determinante da submatriz que se obtém eliminando essa linha e essa coluna da entrada respectiva. Portanto, fazemos isto para todas as entradas da matriz, isto significa que se a matriz for uma matriz de ordem 3, teremos que calcular 3 vezes 3, 9, 9 determinantes de matrizes 2 por 2, portanto o cofator de cada uma das 9 posições. Seguido a calcularmos estes cofatores, o que nós temos é que transpor essa matriz. E quando transpomos essa matriz, chegamos à matriz adjunta. Portanto, a matriz adjunta, muito cuidado com esta definição, é nada mais, nada menos que a transposta da matriz dos cofatores. Portanto, a fórmula é dada através da matriz dos cofatores, a adjunta é só transpor. A inversa de uma matriz será dada pelo produto da matriz adjunta pelo inverso do determinante. É por isso que é necessário logo, antes de aplicar este algoritmo, verificar se a matriz é ou não invertível, porque se a matriz não for invertível, esta forma não tem efeito, não faz sentido, porque ficaria 1 sobre 0, que é uma interminação. Pronto, basicamente o algoritmo é este. Passemos para um exemplo, temos aqui uma matriz 3 por 3, calculamos o seu determinante e verificamos que, usando a regra que quiserem, operações elementares, teorema de Laplace, o que quiserem, calcula-se e verifica-se que é menos 4 e, portanto, a matriz é invertível. Ora, se é invertível, nós podemos passar para o passo seguinte, que é calcular a matriz dos cofatores. Bem, a matriz dos cofatores, basicamente, é pegar em cada uma das entradas da matriz anterior e substituí-la pelo respectivo cofator. Portanto, nesta entrada aqui, o cofator, está na primeira linha, a primeira coluna, será menos 1 ao quadrado, 1 mais 1, o determinante da matriz que se obtém se eu eliminar a primeira linha e a primeira coluna. E aqui será menos 1 elevado a 1 mais 2, vezes o determinante da matriz que se obtém se eu eliminar a primeira linha e a segunda coluna, e assim sucessivamente. Portanto, vamos ver, por exemplo, este caso em particular, se eu for à minha matriz A e eliminar a primeira linha e a primeira coluna, elimino a primeira linha e a primeira coluna, fico com esta submatriz 0, 1, 1, 1. Portanto, é este determinante que eu tenho que calcular, 0, 1, 1, 1. E tenho que fazer sucessivamente isto para estas 3 vezes 3, para estas 9 entradas, portanto eu vou ter aqui, tal como tinha dito, 3 por 3, 9 determinantes 2 por 2, que são calculados com base na posição que tem na respectiva matriz. Portanto, esta posição, por exemplo, segunda linha, segunda coluna, então tenho que ir à matriz anterior, elimino a segunda linha e a segunda coluna. E tenho a tal submatriz 1, 0, 2, 1. Depois de termos esta matriz calculada, temos que fazer a transposta, portanto a matriz dos cofatores obtém-se da forma indicada e então, para obter a matriz adjunta, transpomos a matriz dos cofatores, ou seja, as linhas passam a colunas. E finalmente a inversa será o produto desta matriz pelo inverso do determinante. Ora, o determinante tinha dado menos 4. Portanto, vamos ter que multiplicar cada uma destas linhas por menos 1 sobre 4, e é por isso que aparece aqui 1 quarto, menos 1 quarto, 1 quarto e assim sucessivamente. Portanto, este método é um método computacionalmente não é muito eficiente, porque se
agora extrapolarmos para dimensões superiores, por exemplo, se a matriz tiver ordem 4, o que é que vai acontecer? Para eu aplicar este método no cálculo da inversa das matrizes de ordem 4, eu teria que calcular 16 determinantes de ordem 3. E obviamente os determinantes de ordem 3 já exigem que o seu cálculo seja feito ou através de operações elementares ou através da regra Laplace. Portanto, o método mais eficiente, de facto, para calcular inversas é um método que aprendemos atrás, anteriormente, que é o método Gauss-Jordan, que é ampliar a matriz de identidade e ir fazendo sucessivas operações elementares até conseguirmos colocar a identidade do lado esquerdo. Este método é interessante porque permite mostrar que, de facto, a teoria dos determinantes também se aplica no cálculo de inversas, mas computacionalmente é um método muito lento e muito moroso, demora muito tempo e leva muitos cálculos a fazer. Portanto, outra aplicação da teoria dos determinantes vai ser na resolução de sistemas. Esta teoria só vai ser aplicada quando os sistemas são possíveis e determinados. No caso dos sistemas serem possíveis e indeterminados, os sistemas impossíveis não está no âmbito do programa. É por isso que os exemplos que apresentamos são sempre para sistemas possíveis e determinados. Portanto, basicamente a regra de Cramer, o que é que diz? Nós temos um sistema, vamos calcular a matriz simples do sistema, vamos retirar a matriz simples do sistema, a matriz das incógnitas, a matriz dos termos independentes e vamos testar o determinante da matriz simples. Se o determinante da matriz simples for diferente de zero, e vai ser sempre o caso, porque só vamos dar este caso, se o determinante da matriz for diferente de zero, isto significa que o nosso sistema vai ser possível e determinado. Ora, se o sistema é possível e determinado é porque tem apenas uma solução. Então, Cramer consegue nos indicar as fórmulas para calcular essa solução sem ter que resolver o sistema. Portanto, ele dá-nos as fórmulas para calcular a solução de um sistema possível e determinado usando a teoria dos determinantes. E basicamente, como é que se vai processar, como é que se calcula a solução de um sistema? É aqui que temos o teorema de Cramer, ou a regra de Cramer, que é aquilo que eu estava a dizer: se o determinante da matriz simples for diferente de zero, o sistema tem apenas uma solução e cada uma das incógnitas vai ser dada por aquele quociente. Reparem que o determinante A aparece no denominador. É por isso que temos que impor que ele seja diferente de zero, porque senão estas frações não tinham significado matemático. Portanto, como é que eu vou calcular o valor de cada uma das incógnitas? Basicamente, tem que ser o determinante de uma submatriz, de uma matriz, neste caso, uma matriz que vai ser construída, sobre o determinante da matriz do sistema. Como é que eu calculo o determinante desta nova matriz? Se vocês repararem, quando nós temos a matriz simples de um sistema, a primeira incógnita corresponde à primeira coluna da matriz simples do sistema, ou A. A segunda incógnita vai corresponder à segunda coluna do A. Portanto, o x1, neste caso, como tem n incógnitas, chamei as incógnitas de x1, x2 até xn. O x1 vai ser a primeira coluna da matriz A, o x2 vai ser a segunda coluna da matriz A, o x3 vai ser a terceira coluna da matriz A e assim sucessivamente. Então, como é que eu calculo o x1? Para calcular o x1, o que é que eu vou fazer? Vou à matriz A e vou substituir a sua coluna, que neste caso o meu x1 é a primeira coluna, pelos termos independentes, pelo B. E vou depois, as outras colunas ficam exatamente iguais. E vou calcular o determinante dessa nova matriz. E, portanto, o valor de x1 vai ser o determinante dessa nova matriz sobre o determinante da matriz inicial A. E vou repetir este algoritmo para todas as incógnitas. Para o x2, vou à coluna do x2, que neste caso é a segunda coluna, na matriz A, e vou substituir a segunda coluna na matriz A pelos termos independentes. As outras colunas na matriz A ficam exatamente iguais, só faço esta alteração. Na coluna da minha incógnita, substitua pelos termos independentes e calculo esse determinante. E faço assim sucessivamente, e fazendo
estes quocientes eu vou ter os diferentes valores de x1, x2 até xn. Então vamos ver com um exemplo para ver se fica mais fácil a compreensão. Portanto, eu tenho esta matriz, a matriz A, de um sistema que é dada por esta matriz, em que esta coluna aqui vai representar a incógnita x, esta coluna representa a incógnita y e esta coluna representa a incógnita z. Este vetor aqui, vetor coluna, representa os meus termos independentes. Portanto, a primeira coisa que eu faço é testar se o determinante desta matriz é diferente de zero, fazem os cálculos, chegam à conclusão que ele é 2, quer dizer que eu posso aplicar a regra de Cramer. Porquê? Porque como este determinante é diferente de zero, o sistema vai ser possível e determinado. Se o sistema é possível e determinado, Cramer diz-me como calcular a solução do sistema. Então, a solução do sistema vai ser o valor de x, o valor de y e o valor de z. Então, o x vai ser dado pelo quociente destes dois determinantes, o y vai ser dado pelo quociente destes dois determinantes e o z vai ser dado pelos quocientes destes dois determinantes. Portanto, se repararem, neste quociente eu divido sempre pelo determinante de A. O que é que muda? São estas matrizes. Então, como é que muda? Reparem que a primeira coluna na matriz A representa o x. Então eu vou à matriz A e substituo esta coluna aqui, 1, 1, 1, vou substituir por 2, 1, 3. Aqui está ela. Estas duas colunas, 1, 2, 2, 1, 1, 3, reparem, mantêm-se exatamente iguais. Só altero mesmo a coluna que está associada ao x, onde eu coloco os termos independentes. Portanto, e façam o cálculo deste determinante, portanto os cálculos têm que serem vocês a fazer, e vão ver que o cálculo deste determinante sobre este determinante dá 2. E vou fazer isso agora para o y, mesma coisa para o y. Portanto, a coluna do y é este, 1, 2, 2. Então o que é que eu faço? Venho à matriz A, substituo a coluna do y pelos seus termos independentes, 2, 1, 3. As restantes colunas, a primeira e a terceira, mantêm-se inalteráveis. Portanto, 1, 1, 1, 1, 1, 3. E calculo este determinante e divido por 2. E tem que dar menos 1. Finalmente, para calcular o valor da incógnita z, eu vou à coluna do z e substituo pelos termos independentes, que são 2, 1, 3. As restantes colunas, a primeira e a segunda, mantêm-se inalteráveis. E este determinante sobre 2 tem que dar 1. Portanto, quer dizer que este determinante aqui vai ter que dar 2. Este determinante vai ter que dar menos 2 e este determinante vai ter que dar 4. E, portanto, eu tenho o conjunto de solução. Reparem que este é um método diferente de resolver o sistema. Portanto, em vez de resolver o sistema pelo método de eliminação de Gauss ou pelo método de substituição que vocês conheciam, aqui consegue-se resolver um sistema usando a teoria dos determinantes. Obviamente que isto também se aplica no caso dos sistemas serem impossíveis e possíveis e indeterminados, mas há aqui um pequeno ajuste que tem que ser feito e, portanto, esta parte da matéria não irá ser abordada, por isso, sempre que falarmos em regra de Cramer, será sempre aplicada para sistemas em que o determinante da matriz A é diferente de zero e, portanto, para sistemas possíveis e determinados.